Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo. Na aula de hoje, falaremos sobre o 6º artigo do Credo. O tema é a ascensão de nosso Senhor ao céu. Para o nosso estudo, usaremos o Catecismo Menor, Doutrina Cristã de São Pio X e também a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X pelo padre José Perardi. Pois bem, vamos à aula de hoje. 40 dias esteve Nosso Senhor na terra, contando os que vão desde a festa da ressurreição até a ascensão. A razão desta larga espera, vamos assim dizer, foi porque Nosso Senhor quis, em muitas e diversas aparições, estabelecer o mistério de sua infalível e verdadeira ressurreição. Isso nos explica, pois, São Roberto Bellarmino. Este mistério vem a ser quase que o mais difícil, e quem o crer não terá dificuldade de crer nos outros. Quem ressuscitou, não há dúvida de que estava morto, e quem morreu é certo que tinha nascido. Por isso, quem crê que ressuscitou Jesus Cristo, pois será fácil crer também que morreu e que, claro, nasceu. Do mesmo modo, porque aos corpos gloriosos não lhes convém viver na terra, senão no céu, por isso, quem crê na ressurreição do Salvador, com facilidade também acreditará que subiu ao céu. Pois bem, vejamos então as explicações, vejamos os porquês que de nosso Senhor ter querido que assim fossem as coisas. Porque depois da sua ressurreição ainda viveu na terra todos estes dias, 40 dias, porque realmente quis mostrar a sua verdadeira ressurreição. Ademais, quis também confirmar os discípulos na sua fé e instruí-los mais profundamente na sua doutrina. Pois vamos acompanhar a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X. Vamos ver o que nos ensina, o que nos explica sobre a ascensão de Nosso Senhor. Sabemos que é uma festa comemorada na igreja depois de 40 dias da ressurreição. Sabemos, de modo geral, que Nosso Senhor sim subiu ao céu em corpo e alma. Sabemos que entrou triunfante no paraíso, acompanhado das almas, todos aqueles que estavam no limbo, chamado limbo dos patriarcas, que já mencionamos aqui em nossas aulas, e sabemos, ademais, como o próprio Credo nos diz, que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como homem, portanto, como Deus, reina em toda a glória e este reino não tem fim. Pois vejamos a explicação de tudo isso e assim tenhamos uma melhor compreensão deste importantíssimo artigo de nossa fé. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, demorou-se na terra 40 dias para 2 fins, nos diz o padre José Perardi. Pois vejamos estes 2 fins. Primeiro, para mostrar que realmente havia ressuscitado. Apareceu então repetidas vezes aos apóstolos. Pelo Santo Evangelho, sabemos que apareceu a seus discípulos pelo menos umas 10 vezes. Não apareceu, porém, nem se manifestou diretamente aos judeus inobstinados. Vê-lo ressuscitado era apenas um prêmio reservado aos que o tinham amado, embora imperfeitamente, aos que lhe tinham sido fiéis, aos que deviam continuar na terra a sua obra. Assim entendemos que
os judeus não mereciam ver nosso Senhor ressuscitado, porque não tinham se emendado com os seus milagres, porque não haviam acreditado na ressurreição e, pois, negavam tudo aquilo que nosso Senhor fizera, ou melhor, negavam aquilo que os soldados estavam noticiando. Para que havia, pois, de lhes aparecer se eles estavam tão firmes na sua obstinação? Realmente não havia motivos para nosso Senhor dar-lhes esta, chamemos assim, esta grande graça. Mas então, o primeiro motivo é para mostrar que tinha ressuscitado verdadeiramente, para provar a sua real ressurreição. Este é o primeiro motivo de Nosso Senhor ter demorado na terra 40 dias. E o segundo é para confirmar na fé e instruir os seus apóstolos mais profundamente na sua doutrina. Antes da sua morte, Nosso Senhor pregou o Evangelho. Depois da sua ressurreição, já não ensinou publicamente, mas somente aos apóstolos a quem confiou a missão de pregar a sua doutrina em todo o mundo. Durante estes 40 dias, instituiu, como oportunamente veremos, os dois sacramentos mais necessários, mais importantes, que são o batismo e a penitência, e constituiu a São Pedro, como já havia prometido, em chefe dos apóstolos e de toda a igreja. Constituiu a São Pedro como Papa da Igreja Católica, da igreja que ele mesmo estava fundando. Eis, pois, um grandioso motivo de Nosso Senhor ter permanecido na terra, para confirmar os apóstolos na fé, para instruí-los sobre como deveriam anunciar o seu reino, a sua doutrina por todo o mundo. E institui, como dissemos, os sacramentos mais necessários para a salvação: batismo e a confissão, a penitência. Depois dos 40 dias, subiu ao céu, onde está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor subiu ao céu também como homem, quer dizer, em corpo e alma. Subiu por virtude própria, acompanhado de todas as almas libertadas do limbo, que introduziu consigo no paraíso. Depois da ressurreição, tinha já mandado dizer aos apóstolos, como nós lemos em São João 20:17: Vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A ascensão se deu do seguinte modo: decorridos 40 dias depois da ressurreição, apareceu Jesus pela última vez a seus discípulos, reunidos em número de cerca de 120, e conduziu-os a Betânia, ao Monte das Oliveiras. Então, levantando as suas mãos, os abençoou, e enquanto os abençoava, começou a elevar-se para o céu diante dos discípulos admirados, até que uma nuvem o ocultou a seus olhos. Apareceram-lhes dois anjos que os despertaram da sua contemplação e lhes anunciaram a segunda vinda de Jesus Cristo. Assim lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que separando de vós ascendeu ao céu, assim virá, do mesmo modo que o haveis visto ir ao céu. Assim findou a vida visível de Jesus Cristo sobre a terra. Diz-nos o Catecismo que no céu Jesus Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas como assim? Nós podemos nos perguntar, uma vez que
já estudamos, Deus é puro espírito, portanto não tem lado direito, não tem lado esquerdo. Como podemos dizer que ele está, então, sentado à mão direita de Deus Pai? Essas palavras, estimados, não devem ser tomadas num sentido material. Não se quer dizer com elas que Jesus Cristo esteja sentado fisicamente à mão de Deus Pai. Deus realmente é puro espírito, não tem direita nem esquerda. Mas sim, isso quer dizer que Jesus foi também como homem, tornado participante da glória e potestade suprema no céu. São Paulo, escrevendo acerca da grandeza de Deus, diz que ela se manifestou não só na ressurreição de Jesus Cristo, mas ainda, nos diz ele na carta aos Efésios, pondo a sua mão direita no céu sobre todo o principado e potestade, virtude e dominação, e sobre todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas ainda no futuro. E lhe pôs debaixo dos pés todas as coisas. Assim nos explica São Paulo na carta aos Efésios. Pois bem, cabe observar o seguinte: festeja-se a subida de Jesus Cristo ao céu com a solenidade chamada Ascensão. Depois do Evangelho da Missa, da Ascensão, que é numa quinta-feira normalmente, apaga-se o círio pascal, aquela vela grande, não é, que é acendida no Sábado Santo. Isso quer simbolizar, quer significar que Jesus Cristo, que é a verdadeira luz de nossas almas, subindo ao céu, deixou visivelmente a terra e assim já não o vemos. Isto é uma pequena cerimônia que se realiza na missa da Ascensão. Assim, pois Jesus Cristo subiu ao céu do Monte das Oliveiras, onde principiou a sua paixão, ensina-nos que as dores, que as tribulações, que os sofrimentos desta vida são um meio para conseguirmos o paraíso. O caminho do Calvário é, pois, o caminho que conduz ao céu. Vale também observar o seguinte sobre os judeus, uma vez que estavam contra Lázaro ressuscitado. Portanto, tinham já outras questões, chamemos assim, pois complicadas. Os judeus já tinham mostrado antes ao que os levava à sua má fé. Muitos dos que haviam sido testemunhas da ressurreição de Lázaro, operada por Jesus, tinham crido nele. Ora, e o que fizeram os judeus assim que souberam do estrondoso prodígio? Passaram ordem que todo o que soubesse onde Jesus estava o denunciasse para o prenderem. Como nós lemos em São João, capítulo 11, versículo 56. E depois, como muitos, atraídos pelo prodígio, se dirigissem a ver o ressuscitado, os príncipes dos sacerdotes decidiram por matar também a Lázaro. Puxa vida! Eis a perfídia dos judeus, eis a obstinação destes homens. Observa Santo Agostinho o seguinte, que quem o tinha ressuscitado morto não o podia ressuscitar se fosse assassinado? Mas não é isto o que agora nos importa, mas sim demonstrar que gente de tão má fé não merecia ver a Jesus Cristo ressuscitado. Falemos um pouco sobre o local onde se deu a ascensão de nosso Senhor.
Sagrada Escritura nos diz que foi no Monte das Oliveiras, pois este monte fica ao nascente de Jerusalém, além da torrente Cedron. Nas raízes, podemos assim dizer, do dito monte, encontra-se o horto do Getsêmani, onde existem algumas oliveiras que foram testemunhas da oração de Nosso Senhor, da agonia e do seu suor de sangue. O monte termina depois em 3 pontas, das quais a mais elevada é a do meio, e foi desta que Jesus subiu ao céu, deixando nela a impressão dos seus santíssimos pés. Temos um pequeno relato do cardeal Ferrari, que nos fala, que nos dá algumas notícias sobre o Monte das Oliveiras. Nos diz o cardeal. Também, saindo da cidade de Jerusalém, para descermos ao vale de Josafá e subirmos ao Monte das Oliveiras, pudemos dizer: aqui esteve o Senhor. Aqui ele suou sangue, aqui ele rezou. E assim dissemos ao entrar na Gruta da Agonia, um dos poucos santuários daquele monte que se conservam em poder dos católicos. E continuando a subir, depois de termos visitado os santos lugares chamados do Credo, do Pai Nosso e o outro do Pranto, donde Jesus, chorando, predisse a ruína de Jerusalém e o juízo final, chegamos ao ponto mais alto, o Santuário da Ascensão. Continua o cardeal. Havia em tempo neste lugar uma suntuosa basílica, mas hoje apenas se encontram poucos escombros, que formam antes um vasto recinto em cujo centro se ergue uma capelinha retangular, uma mesquita dos turcos. Todavia puderam celebrar-se lá dentro os divinos mistérios sobre um pequeno altar que levávamos conosco. Lá, isto é, sobre aquela pedra que tem a impressão de um pé, deixada, segundo uma tradição constante e respeitável, por Jesus Cristo na ocasião em que subiu ao céu. Aqui subiu ao céu o Redentor divino, mas, entretanto, anunciava também aqui a sua segunda vinda, e não virá como Salvador, mas como juiz grande. Perdão, como juiz. Grande coisa acrescentaremos. Daqui subiu Jesus Cristo ao céu para abrir aquelas portas eternas e abri-las para nós também. Eis, pois, o relato bastante impressionante do cardeal Ferrari sobre o Monte das Oliveiras. Outro ponto, outra curiosidade importante nesta aula, mencionamos o martírio de Santo Estevão. Por quê? Porque faz referência ao que falávamos de que Jesus está à mão direita de Deus. Sabemos que Santo Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Era um homem, como nos diz a Escritura, cheio de fé e do poder do Espírito Santo, e fazia milagres entre o povo. Os judeus não podiam resistir à força de sua palavra, no entanto, em vez de se converterem, excitavam o povo contra ele. Citado perante o Sinédrio, proferiu um belíssimo discurso condenando a impiedade dos judeus, que não queriam crer em Jesus Cristo. Os seus inimigos rangiam os dentes contra ele, possuídos de uma raiva diabólica. Estevão então teve uma linda visão e a manifestou nos seguintes termos, como podemos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Eis, estou eu vendo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ouvindo tal anúncio, o furor dos inimigos chegou aos últimos excessos, e o santo diácono,
foi lançado para fora da cidade e apedrejado. E temos, pois, o primeiro mártir, o primeiro a derramar seu sangue pela fé católica para dar testemunho de nosso Senhor. Estimados, seguimos com a nossa aula, pois uma questão que às vezes nos vem e que realmente é importante considerar. Nós nos perguntamos, está bem, nosso Senhor subiu ao céu, mas ele está somente no céu? Nós sabemos que Nosso Senhor está real e verdadeiramente também presente no sacrário, na hóstia santa. Ademais, é promessa dele mesmo de que não nos deixaria órfãos, de que não nos abandonaria. Sua promessa de estar conosco até o fim dos tempos, como fica uma vez que ele subiu ao céu. Pois bem, Jesus Cristo não está somente no céu, mas como Deus está em toda parte, como Deus e homem verdadeiro, está no céu e sim no Santíssimo Sacramento do altar. Vejamos a explicação que nos dá o Padre Perardi. Jesus Cristo, nos diz o Padre, enquanto Deus está em todo lugar. Isso nós devemos ter bem presente. Enquanto Deus está em todos os lugares. Mas enquanto o homem está no céu e também na terra. Não em todos os lugares, mas no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, na hóstia santa, no sacrário. Quando se pergunta há quanto tempo existe Jesus Cristo, devemos entender se fala dele como Deus ou como Deus e homem. Então, isso precisamos ter cuidado. É a confusão que faz o protestante, é a confusão que os modernistas fazem. Então, não sigamos isso. Vejamos bem. Quando se fala do lugar onde se encontra, também é necessário fazer a mesma distinção. Se fala dele enquanto Deus, realmente está em toda parte. Não há um lugar onde se possa dizer que Deus não esteja. Pelo contrário, enquanto Deus e homem, está no céu, onde subiu, corpo e alma, e também no sacramento da Eucaristia. Então, esta diferença nós devemos entender. Enquanto Deus está em toda parte, enquanto Deus e homem está no céu, subiu, a ascensão, e está também no sacramento da Eucaristia, está na hóstia santa. Jesus Cristo, fazendo-se homem para nos salvar, não quis abandonar, nem mesmo como homem, a terra onde vivemos. Quis ficar sempre conosco, porque nos ama ternamente. Eis a promessa que fez de que estaria conosco. Subiu ao céu, mas não nos deixou. Antes da sua paixão, na ternura do seu coração, disse aos apóstolos e na pessoa deles a todos nós: Não vos deixarei órfãos. Resta ainda um pouco, depois já o mundo não me verás, mas vós me vereis. São João 14, 18, 19. Não nos deixou órfãos verdadeiramente. Nós o temos conosco. Nós o possuímos na Sagrada Eucaristia. Nós podemos comungar, nós podemos adorá-lo no Santíssimo Sacramento. O mundo, os mundanos, não veem a nosso Senhor, mas nós podemos vê-lo com a fé, podemos ouvi-lo com o coração e podemos falar com ele do santuário, do santo tabernáculo. Que grande bênção, que grande graça nos reservou a ternura do Sagrado Coração. Nosso Senhor quis ficar conosco, não nos deixou órfãos. Como esta verdade é consoladora, e mesmo nesta crise toda que nos tocou
viver, como isso deve acalentar, deve tranquilizar os nossos corações. Não estamos abandonados, não estamos perdidos, não estamos, pois, à nossa própria sorte. Nosso Senhor continua a cuidar de nós. Amemos, pois, a Jesus Cristo. Visitemos, se nos é possível, o Santíssimo em adoração. Se não é, ao menos façamos a comunhão espiritual. Espiritualmente, podemos nos transportar a alguma igreja, a algum sacrário e aí adorar a nosso Senhor. Ele está no céu e na terra. No céu também nos prepara um lugar. Na terra, quer nos ajudar a merecer este lugar. Respeitemos, pois, a igreja. Respeitemos, pois, tudo aquilo que é sagrado. Lembremos de que nas igrejas estamos perto de nosso Senhor. Podemos falar-lhe, podemos também ouvir. Estejamos atentos para que possamos sempre corresponder ao seu grandioso amor por nós. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender cada vez mais todas estas verdades e agora, pois tendo estas considerações, possamos crescer na fé. Nosso Senhor subiu ao céu, é verdade. Nosso Senhor nos espera no céu, mas antes disso, nos espera também no sacrário, espera as nossas orações, espera, pois, que possamos reparar tantos pecados cometidos, possamos realmente consolar este divino coração. E para encerrar, um último ponto podemos acrescentar. Estamos próximos da festa da Ascensão de Nossa Senhora. E às vezes, ou muitos de nós, costuma confundir ou se complicar aí. Se Nosso Senhor subiu aos céus, como é que dizemos de Nossa Senhora que ela foi assunta? Qual é a diferença? Assim, de um modo bem rápido, falamos o seguinte: a causa, não é? É bastante fácil. Como Cristo era Deus e homem, então subiu ao céu por virtude própria, de modo que também, por sua própria virtude, ressuscitou, enquanto que nossa boa Mãe do céu, a Virgem Santíssima, por ser uma criatura, ainda que de maior excelência que todas as outras, ela foi ressuscitada, nos diz São Roberto Bellarmino, não por virtude própria, mas pelo poder de Deus, e assim foi elevada, foi conduzida ao reino celestial. Assim, pois, nós temos nossa Santa Mãe também no céu. É o quarto mistério do terço, quando nós rezamos, não é? Os mistérios gloriosos, nós contemplamos a ascensão de Nossa Senhora. Então, de Jesus Cristo nós falamos a assunção de Nosso Senhor, porque ele subiu por virtude própria ao céu, e de Maria, nossa boa mãe, falamos que ela é assunta ao céu, é a assunção de Nossa Senhora. É uma festa também na igreja, celebrada no dia 15 de agosto, pois que nossa boa mãe do céu também nos ajude e interceda por nós para que um dia cheguemos no céu, possamos participar da glória celeste com nosso bom Deus, com nossa boa Mãe do céu, com os santos e com aqueles que amamos aqui na terra. Salve Maria!